Olá, que tal? Eu sou a jornalista Marta Gonzalez. Vou fazer minha audiodescrição. Sou branca, tenho olhos e cabelos castanhos acima dos ombros e uso óculos. Em cada episódio deste podcast, entrevisto um brasileiro para conhecer as dores e as delícias de morar no estrangeiro. Juntos vamos ouvir histórias de vida incríveis e aprender sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para o Catar, no Oriente Médio. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. Antes de começarmos a falar do Catar, eu lhe convido a me seguir nas redes sociais. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, estou no Insta, Face e também tem um site. E não esquece de seguir ou assinar o podcast, ok? O Catar é um país árabe localizado no Golfo Pérsico. É um país muito pequeno, tem menos de 12 mil quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, gente, Sergipe, o menor estado do Brasil, tem cerca de 22 mil quilômetros quadrados. Ou seja, o Catar é praticamente metade de Sergipe. Mas se é pequeno em extensão, é um gigante econômico. Nas últimas décadas, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, o Catar sempre esteve entre os países mais ricos do mundo. Nem sempre foi assim. A antiga vila de pescadores de peixes e de pérolas viu a riqueza chegar na década de 70, com as reservas de gás natural e petróleo. Hoje, palco da Copa do Mundo de 2022, o país está preparando para receber o mundo com a pompa dos grandes anfitriões. Nossa entrevistada de hoje, Jordana Fogaça Bido, é a primeira brasileira a se formar em comunicação com bolsa numa universidade do Catar. Seja bem-vinda, Jordana. Por favor, faça sua audiodescrição e me diga como é que você foi parar aí em Doha, capital do Catar. Oi, Marta. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou a Jordana, sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu tenho 24 anos. Tem uma página no Instagram que se chama _Vai Te Catar, que surgiu em 2020 com o propósito de falar sobre educação superior no Catar para brasileiros. Já aqui em 2018... E o nome é maravilhoso, né? Vamos botar aqui um parênteses. Vai Te Catar é muito bom o nome. Obrigada. Essa ideia surgiu já aqui em 2018, quando eu vim estudar aqui. Não tinha brasileiros na minha universidade, só tinha um outro brasileiro em uma universidade do lado da minha, mas eu queria divulgar, eu queria, mostrar pro brasileiro no Brasil que existia a possibilidade de estudar fora, fazer faculdade fora do Brasil, que não fosse simplesmente na América do Norte ou na Europa, né? E que existiam outras possibilidades também fora desses destinos, entre aspas, comuns ou mais tradicionais, né? Que existia a possibilidade de estudar num país árabe, no Oriente Médio, numa universidade americana, que é o meu caso, que também tinha campus aqui, né? No Catar, além dos Estados Unidos. E as aulas eram em quê? Em inglês? Sim, as aulas todas foram ministradas em inglês. Por mais que o idioma oficial do Catar seja árabe, é muito fácil de conviver, de lidar, de viver aqui só com o inglês. Não é necessário o árabe. Claro que sempre é bom, né? Principalmente para mim que vim estudar e que depois fiquei buscando um emprego por alguns meses. Sempre nas descrições dizia que era ideal saber falar o árabe, mas não era um requisito, né? Nunca foi um pré-requisito. Mas se tivesse o árabe já seria muito, muito melhor. Então... Dá pra viver com os dois, mas se não tiver o árabe também é tranquilo. Agora, Jordana, por que você escolheu o Catar? A TV Al Jazeera, né, a maior TV do mundo árabe, ela é até no Catar. E você se formou em comunicação. Uhum. Tem alguma coisa a ver ou por que o Catar, exatamente? A minha história começa, então, em 2016. 2015 eu me formei no ensino médio. Em 2016 eu tirei um ano. Em inglês a gente chama de gap year, para me dedicar ao vestibular. Então, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos em 2014, mas voltei com a mentalidade de ficar no Brasil, de tentar um vestibular, uma faculdade pública no Rio Grande do Sul e tal, porque esse era o plano de todos os outros meus colegas, né? Então, eu meio que fui na onda dos meus colegas e queria ficar no Brasil para estudar, porque essa era a opção mais confortável, a opção mais fácil.
Mas não que eu nunca tive o incentivo dos meus pais para estudar no exterior, e eu sempre quis também ter uma experiência internacional, mas naquele momento eu estava trabalhando e focada no vestibular para a faculdade no Brasil. E aí no fim do ano, então, eu passei na PUC, no Rio Grande do Sul, estava matriculada para cursar jornalismo, quando no final do ano eu encontrei sem querer, ou melhor, não foi uma coincidência, né? Hoje, quando eu olho para trás e penso nisso, mas encontrei uma amiga muito especial no cinema no dia 24 de dezembro, ou 23 de dezembro, era prévia, né? Natal, Nossa, quase Natal. Natal. Uhum. E a gente estava no cinema e ela tinha um dia antes postado que tinha passado numa universidade americana, tinha postado no Facebook que tinha passado, e eu pensei, olha, né? Coincidência, estamos aqui, eu sempre quis estudar no exterior, mas estava matriculada já na PUC, e pensei, me conta como é que tu fez isso, eu disse pra ela, me conta tudo, eu quero saber tudo. E ela disse, vai lá em casa amanhã, ou tipo, daqui a uma semana, que era Natal. Ela disse, eu te conto tudo, eu te mostro tudo, te dou todos os documentos, todos os livros que eu usei pra estudar e tal. E aí eu fui, e ela me explicou tudo, eu cheguei em casa determinada que eu não queria mais estudar na PUC. E aí convenci meus pais a gente ir lá cancelar a matrícula, porque se eu não cancelasse a matrícula, minhas chances cairiam, tipo, em 5 vezes, porque é uma diferença tu entrar como aluna novata e entrar como uma aluna de transferência, né? Então, se tu se matriculasse, se eu me matriculasse na PUC e cursasse um semestre, que se fosse um semestre, eu já seria considerada aluna de transferência. E aí as chances caem um pouco para entrar na faculdade americana, né? E aí, dito e feito, eu fui lá, cancelei a matrícula. Naquele mesmo dia encontrei uma pessoa que estava fazendo mentoria, que estava agindo, né, como mentor para alunos jovens que queriam estudar nos Estados Unidos através do escritório grátis, de graça, em Porto Alegre, que se chama Education USA, que é um escritório super legal e sem fins lucrativos, então eles não cobram para auxiliar. Isso bacana. É uma super dica para as pessoas que estão nessa fase, que querem achar alguém que dê suporte. E ali eu lembro que ele me perguntou sobre as minhas notas e eu disse, não sou uma aluna nota 10, mas eu sou uma aluna nota 8,5, 9. Ele disse, com o teu perfil, com as tuas notas do ensino médio e projetando a nota de SAT, que é uma prova padronizada em inglês e matemática, e proficiência, talvez, ele disse, eu não sei se tu entraria numa universidade top americana, mas tu já pensou em estudar no Oriente Médio? Ele disse. E naquele momento, entrou num ouvido e saiu pelo outro. Sim, né? Porque não é o usual aqui, né, pra gente. Não, porque ele até tinha sugerido a NYU Abu Dhabi, que é uma universidade nos Estados Unidos, em Nova York, né? NYU é New York University Abu Dhabi, que é famosa, é super conhecida já no mundo dos alunos que querem estudar no exterior. Mas eu pensei, que Oriente Médio, esse cara tá doido, deixa eu me planejar aqui, deixa eu fazer minhas provas, depois a gente conversa. E aí eu apliquei para mais ou menos 10 universidades nos Estados Unidos, passei em 2, mas não me deram bolsa suficiente. E uma delas, que é a que eu me formei agora, que é a Northwestern University, não me aceitou no campus principal, mas 1 mês depois que eu recebi o não deles, eu recebi um e-mail de um brasileiro que trabalhava aqui na faculdade, no Catar, que é a mesma, só que campus diferente. Sim. Em países diferentes. Ele disse, Jordana, a gente viu que tu aplicou, tu tem interesse em ser considerada aqui no campus do Catar? A gente pode marcar uma entrevista? E eu disse, óbvio que sim. E eu nem contei para os meus pais, eu só lembro de ter dito para eles que eu tinha feito a entrevista depois, tipo, eu fiz a entrevista antes, depois contei pra eles que eu tinha entrevistado pro Catar. Meu Deus. Que bacana. Nossa, você foi atrás mesmo, né, do sonho de estudar. E qual foi a maior dificuldade? Aí tá, você fechou tudo, conseguiu bolsa até, né? E falou, tô indo pro Catar. Fez as malas, tô indo. Como é que foi, assim, esse primeiro dia? Porque é muito diferente. A gente ir pra Europa e pros Estados Unidos é mais próximo da nossa realidade brasileira, né? O Catar é outro. Como é que foi? Você chegou aí, me conta aí como é que foi essa chegada? Bom, a chegada foi assim, eu cheguei, primeiro de tudo que eu levei 2 dias para chegar aqui, né? Eu saí do Brasil no 22 de agosto e cheguei aqui no 24 de agosto de 2018.
porque eu peguei um voo Porto Alegre, São Paulo, Istambul, Istambul, Doha. Agora, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de viajar direto daqui, de Doha para São Paulo. E aí, quando eu viajo, eu sempre penso, meu Deus, olha só o trâmite, né, que todo essa De São Paulo para Doha, que são bagunça 11 que horas, foi. mais ou menos? São Paulo, Doha? 13. 13 horas. Mas 13 hoje horas. você tá achando, não, isso é rapidinho, né? Quem Não, foi é com ótimo. 2 dias é ótimo. Ok. Não, 13 horas é fichinha. Pra quem viajou 2 dias da primeira vez. Sim. E aí eu já cheguei super cansada, né? Naquele ano, em 2018. E eu lembro que era agosto. Então, final do verão, ainda super quente aqui. E eu cheguei às 8h30 da manhã. Eu lembro que eu saí do aeroporto, as portas de correio abriram, assim, no aeroporto, e veio aquele bafo quente. Tipo, 8h30 da manhã, tava 35 graus já. E aí eu lembro que eu pensei, como é que eu vou... Nossa, chega o quê? Chega a temperatura aí, até quanto, mais ou menos? 50, fácil. No meio do deserto, com certeza, chega a 50. Aqui na cidade, digamos 42, 43, 44. Uau, ok. Vamos lá. Isso aqui, aquela recepção calorosa. É literalmente calorosa. E aí eu olhei pro lado e vi uma mulher vestida de abaya e hijab, né, que é a roupa tradicional, cultural daqui do Catar, que é tipo um kimono, digamos assim, preto, e um lenço preto na cabeça, cobrindo o cabelo. E pro outro lado, eu vi um homem de toube, que é aquela vestimenta branca, com lenço branco também, super típica do Catar. E eu pensei, o que eu vim fazer aqui? Acho que eu vou dar a minha volta, eu vou pegar o avião de volta para Istambul, depois para São Paulo, depois para Porto Alegre, né? Porque eu pensei... Semana que vem eu tô em casa. Eu pensei, não sei se vai dar muito certo isso aqui, mas tudo bem. Ai, que bom que tinha alguém da faculdade para me buscar ali. Então, eu tinha um motorista lá da Qatar Foundation, que é a fundação do Qatar que financia a vinda dos alunos internacionais para cá, para me buscar. E me levou no dormitório. E naquele dia eu fiquei meio assustada. Eu lembro que eu sentei no chão do meu dormitório e pensei, meu Deus, eu tô sozinha aqui do outro lado do mundo. Não é ali depois do Oceano Atlântico, tipo, Europa. É muito mais longe, eu tô muito mais longe de casa, eu tô num lugar que a religião é completamente diferente das culturas. A cultura é diferente, as tradições são diferentes, tudo é diferente. E por um momento eu pensei que eu tava, né, que ia ser uma experiência ruim, mas foi só dar umas horinhas. Depois já encontrei 2 meninas no corredor, elas me convidaram pra ir no shopping. E aí ali, imediatamente no primeiro dia, eu já fui acalmando, já fui conhecendo novas pessoas. Logo depois começou a semana de orientação na faculdade e eu conheci minhas colegas que viraram amigas para a vida inteira. Que bacana. E tem alguma história engraçada ou algum perrengue, de algum mal-entendido por causa dessa diferença cultural? Porque é muito diferente mesmo, né? Tudo é muito diferente. Tem alguma coisa assim? Uma ou algumas, né? Bom, eu consigo pensar em um perrengue que foi em 2018 também. Quando eu cheguei, assim que eu cheguei, em outubro, teve a maior tempestade da história do Catar, eu acho, nos últimos 10 anos. Aqui em Doha. E, bom, a gente tá no deserto, né? Chuva é uma coisa difícil de acontecer. Não é comum. E aí, em outubro, choveu muito. Que bom que era sexta-feira, que é o final de semana aqui, inclusive. O final de semana é sexta e sábado, e a semana vai de domingo a quinta. Na sexta-feira de manhã, acordei com chuva, olhei para fora da minha janela, minhas amigas estavam dançando na chuva, estavam curtindo a chuva, estavam lá se molhando. Eu pensei, chuva, que delícia. Daqui a pouco começou a chover, inundou tudo. A cidade ficou, tipo, parecia que tava todo mundo no mar. Era engraçado, mas ao mesmo tempo muito assustador. Preocupante, porque as ruas aqui não foram feitas para chuva. Não existe bueiro na rua. Tipo, o asfalto, ele não é feito para drenar absorver, água. Absorver. Então, simplesmente vira uma piscina, um piscinão. E foi isso que aconteceu. Água entrando no dormitório.
o porão da faculdade ficou inundado. A gente perdeu muita coisa. Muito equipamento eletrônico, computador, fio, tudo danificado. E naquele dia, naquela sexta, eu tinha saído pra, acho que almoçar com os meus amigos. E na volta pra casa, eu lembro que eu fiquei rodando 1 hora de Uber, porque as ruas estavam bloqueadas. E eu pensava como é que eu vou chegar em casa. Eu não tinha internet no celular, eu não tinha crédito no celular, eu não podia ligar pra ninguém, não podia mandar mensagem pra ninguém. O motorista foi muito querido, que bom. E ele ficou rodando sem parar comigo 1 hora ao redor do campus, porque os portões estavam todos fechados. Até a gente achar demorou 1 hora pra chegar em casa. Caramba. E aí, quando eu cheguei, eu lembro, eu disse pra ele, espera aqui. E eu fui lá dentro, busquei uma gorjeta pra ele e disse, ó, o mínimo que eu posso fazer por te ter sido tão querido, né, e não ter abandonado. Porque ele podia ter dito, olha, não sei mais o que fazer, sai daí e te vira. Mas ele não fez. Ele me deixou na porta do dormitório. Então, esse foi um perrengue. Acho que perrengue mesmo, porque isso é perrengue disso, até na nossa cidade. Imagina no outro país tão distante, né? Depois disso, nunca mais choveu daquele jeito. Choveu outras vezes, mas foi histórico, porque também minhas aulas foram canceladas por 2 dias, a gente não teve aula. Caramba, foi. Depois, no domingo e na segunda, a gente não teve aula. Os professores estavam dando extensão nos trabalhos, porque estava sem internet. Então, o primeiro perrengue da minha vida aqui foi essa. Foi um sufoco mesmo, Agora, Jordana, você falou até que o rapaz foi muito querido. Eles recepcionam muito bem, porque a maioria até do Catar não nasceu aí, né? É um país de muita imigração. Né? Como é que é esse contato com os outros estrangeiros, com a população local? Eles são receptivos, porque por conta de tantas diferenças culturais, né? Não, eu acho que a hospitalidade é conhecida, a hospitalidade árabe é conhecida no mundo inteiro. Se, por exemplo, me convidam para ir na casa, se uma amiga árabe me convida para ir na casa dela, se eu disser que eu não quero um copo d'água, um suco, eles vão ficar, ué, como assim? Toma, sabe? Tipo, bebe um suco, é bom, é gostoso. Então, a hospitalidade deles é muito bacana, eles são muito acolhedores. Tanto em casa quanto nas lojas, né? Que tu entra e as pessoas normalmente são muito simpáticas, querem vender o deles, claro, mas eles ficam felizes quando vem gente, né, de fora, de outros continentes, de outros países visitar. Então, essa cultura, essa hospitalidade é muito, muito legal de se ver e tudo indica que agora, com a Copa do Mundo se aproximando, vai ser mais visível ainda, sabe? Esse acolhimento deles com o público. Com certeza. E o Catar construiu 8 estádios de futebol, né? E ficam muito próximos um do outro, quer dizer, quem for realmente ao Catar vai poder curtir vários. E eu estava lendo que além de construir, nas cidades em geral, quando elas recebem uma Copa do Mundo, elas constroem ou reformam seus estádios de futebol, etc e tal. Mas o Catar, essa grandiosidade, né, construiu uma cidade nova, né? Lusail, não é isso? É uma cidade nova que para sediar também o jogo final. E a gente tem aqui uma coisa interessante, gente, porque a Jordana, ela vai trabalhar como voluntária na Copa e já participou até de vários treinamentos. Conta um pouquinho pra gente, afinal, treina, jogo é jogo, não é isso? Como já disse um grande jogador de futebol. Como é que foi todo esse treinamento aí, já que a gente está às portas da Copa do Mundo? O Catar construiu 8 estádios, como tu disse. Essa cidade de Lusail foi criada do zero, foi construída do zero. Quando eu cheguei em 2018, por exemplo, Lusail já existia um pouquinho, mas era basicamente pedra e areia. Só. E agora, semana passada, sexta-feira, eu fui lá conhecer a rua principal, que tá linda, tá super decorada com bandeirinhas e luzinhas. E é ridículo, digamos, que eles conseguiram tirar do chão uma cidade em 4 anos. Menos, talvez.
E os estádios, tem um dentro da cidade universitária, né, onde eu estudei, que eu via da janela do meu quarto. Então era basicamente o meu quintal, né? O estádio era o nosso quintal dos alunos ali, de quem morava dentro da cidade universitária. E teve uma vez que eu fui pro Brasil no verão, então, tipo, eu saí daqui em maio, voltei em agosto. Eu lembro que o estádio estava pela metade quando eu fui pro Brasil em maio. Quando eu voltei, ele estava completo e ainda, tipo, decorado por fora. Eu lembro que foi um choque que em 3 meses eles simplesmente construíram ou, né, terminaram o estádio e ainda tinham botado a decoração por fora. Mas, então isso realmente é incrível, o quão rápido as coisas acontecem, porque, claro, eles têm muito dinheiro e muita mão de obra também, né? E desde que eu entrei como voluntária para o Supreme Committee, que é o comitê organizador da Copa do Mundo em 2020, eu participei de vários eventos com jogadores de futebol, tipo o Bebeto, o Tite, o Cafu, conheci todos eles, o Tim Cahill, que é da Austrália. Eu vi suas fotos no seu Instagram, no Vai Te Catar, do lado do Tite, do Bebeto, de todo mundo, matando muita gente aí de inveja, muito torcedor de inveja, né? Sim. E além de ficar próxima do comitê organizador, eu também consegui, então, agir como essa ponte entre a comunidade brasileira em Doha e os outros fãs distribuídos aí no mundo inteiro, para divulgar essas iniciativas, tirar dúvidas, informá-los de certos pré-requisitos para entrar no país, como comprar ingresso, todos o checklist assim, pré-Copa do Mundo que precisa ser feito para não ter problema quando chegar aqui, vídeo promocional, sessão de fotos, ir a eventos, convidar as pessoas para fazer tour no estádio, tudo isso eu vim fazendo desde 2020 até agora. E também participei da Copa Árabe, do Mundial de Clubes da FIFA 2 vezes, que uma vez o Flamengo veio, na segunda vez o Palmeiras veio. Então, fui participando de todos esses eventos teste para auxiliá-los no que poderia ser feito melhor e ajudá-los no que estava já dando certo. Muito bacana. Então, tô super treinado, tá todo mundo super treinado, o jogo vai rolar muito bem. Deixa eu te perguntar, um país com tanta diferença cultural e você vai estar ali auxiliando os brasileiros, o nosso programa ele vai entrar um pouco antes, né, da Copa do Mundo. Que dicas que você daria para o brasileiro, assim, de comportamento mesmo, tipo assim, não andar homem e mulher se beijando na rua, e de vestuário também. Que dicas que você acha que são importantes para quem está se preparando para ir para o Catar, para não pisar na bola? Tá. Eu acho que como brasileiro a gente adora já sair abraçando, né? Tipo, apertando mão, dando beijinho na bochecha. E eu acho que, como agora vai estar cheio de turista, eu acho que o Catar vai flexibilizar algumas regras, com certeza. Inclusive, um sheikh da família real falou essa semana que 2 mulheres, 2 homens ou uma mulher e um homem se segurarem as mãos em público não tem problema, porque segundo ele isso não é considerado demonstração de afeto em público. Então o sheikh já deu a luz verde aí, já disse que tá tudo bem se acontecer. Eu já vi casais segurando a mão na rua e nunca vi acontecendo nenhum problema com ninguém. Porém, eu sempre sugiro que se tu tá interagindo com alguém local ou com algum catari, né, que são as pessoas tradicionais do Catar, que nascem no Catar, os cataris, é bom esperar que eles tomem a iniciativa antes. Então, se a pessoa não te estender a mão, tu não estende. Essa é a minha dica principal. Se a pessoa vier para um abraço, abraça. Se ela te estender a mão, aperta a mão. Mas é bom sempre deixar que a pessoa tome a iniciativa antes, sabe? Para evitar de ofender alguém. Mas, em relação a beijo na boca, por exemplo, eu sei que isso, a princípio, não vai ter flexibilização de regra. Isso é muito... É proibido, não é bem visto aqui. E em termos de vestuário, eu sugiro sempre, para as mulheres, cobrir os joelhos e os ombros e sempre levar um chale, né, um lenço junto, porque às vezes
Por exemplo, na rua, tem alguns lugares como o Suco Akif, que é um mercadão público aberto, com especiarias, com venda de souvenirs, tecidos, é lindo, é super tradicional. Ali eu já vi gente de shortinho, já vi gente de regatinha, e pelo que eu observei, pelo pouco que eu observei, não teve problema. Mas tem sempre alguém que pode te olhar meio torto, que pode falar alguma coisa, tipo, vai se cobrir. E para evitar isso, eu não faço, porque eu me ficaria constrangida, sabe? De as pessoas ficarem olhando tanto para mim, então eu evito. Além de ser, ser respeitoso, ser educado, de seguir as regras do país. Os costumes do local, sim. Mas então essa dica do lenço é sempre bom, porque se tu tá de regatinha no mercado, mas quer entrar num shopping, põe o lenço por cima, entendeu? Porque shoppings, hospitais, prédios governamentais, até banco, eles são bem mais rígidos. Então, se tu não tá com o joelho coberto, até, digamos, a perna inteira coberta, porque eu já fui barrada em banco uma vez, porque eu tava com uma saia na metade da panturrilha. E pra mim aquilo tava ok, porque eu tava cobrindo os joelhos e os ombros. E ele disse, essa saia tá curta, tu precisa voltar e trocar de roupa. Aquele dia eu fiquei bem irritada. Eu fiquei tipo, o quê? Você tá me dizendo que a minha saia tá curta? Mas olha aqui, tipo, tá na metade da minha panturrilha. Ele disse, não. Aí ele pegou uma foto e disse, olha aqui. Tinha uma bonequinha de calça e casaco. Ele disse, ou é assim... Ele não disse, ou é assim ou tu não entra. Mas, né? Ele falou, olha ele aqui. Ele convida você a mudar de roupa, Eu falei, ok. Daí eu respirei bem fundo e disse, ok, vou voltar então. Agora, Jordana, aí também tem praia. Não é isso? Porque tem o Golfo e tem uma praia pública que diz, inclusive, que tem umas tendas com ar-condicionado. Me explica como é que isso funciona e como é que as pessoas vão à praia. É que aqui também, por exemplo, tem a diferença entre a praia pública e a praia privada. As praias privadas aqui em Doha, que é a capital, são em prédios residenciais ou em hotéis. Nesses lugares não tem código de vestimenta. Então, você pode usar biquíni, maiô, sunga, calção, burkini, roupa, o que for, tá tranquilo. As praias públicas em Doha normalmente tem código de vestimenta. Aí teria que usar uma legging e uma camiseta de manga curta para as mulheres. E para os homens, imagino que um calção e uma camiseta já sirva, já esteja ok. E as praias públicas fora de Doha, que são mais distantes, aí tem que ter um carro para dirigir 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Essas não têm código de vestimenta, então também pode-se usar qualquer coisa, o que for. Mas normalmente essas praias não têm muita infraestrutura, essas praias distantes, públicas, não tem infraestrutura. Então é preciso levar tudo, cadeira de praia, até banheiro móvel eu já vi famílias levando. Então é como se fosse um acampamento. Quem vai pra praia vai acampar, basicamente. Porque estrutura, antes da Copa, não tinha muita. Agora já deve estar diferente em algumas praias, não todas. E tem uma praia pública que, se não me engano, é a praia do Catara, que é um centro cultural, que tem essas cabanas com ar-condicionado. Porque também tem gente que quer ir pra praia simplesmente para curtir o ambiente, né? Para ver o mar, mas não necessariamente nadar. Então eles tentam agradar os dois lados e também porque aqui faz muito calor. Então, se tu pode bancar uma cabana na praia com ar-condicionado, que não é barato. Tem essa opção também. Você pode ficar na cabana, no fresquinho, etc. E vou dar um mergulho. Vai dar um mergulho e volta e tá ali num lugar bem fresco. É uma coisa de um país realmente muito rico. E você é muito jovem e no país não é fácil comprar bebida alcoólica, né? Como é que são as noites? Como é que são as farras? Como é que os jovens se divertem aí? Então, tem balada normal para aqueles que têm mais de 21 anos. Então, a maioridade aqui para álcool e para festas é 21 anos. Não 18 como no Brasil. Então tem balada, e essas baladas ficam em hotéis
baladas e bares ficam sempre em hotéis, porque hotéis são os lugares em que a maioria dos expatriados ou turistas vão, né? Não é um lugar que atrai os locais, normalmente. Então, por isso que elas estão estrategicamente localizadas em hotéis. E é nesses lugares em que se pode consumir álcool e comprar álcool. Para os turistas, só tem essa opção. Turista só pode consumir álcool em bar ou em balada. Já para os residentes, também, além de poder aplicar para uma licença que te permite comprar álcool. Só que essa licença tem que ter o aprovado, né, o consenso do teu empregador. Aí, tu vai lá nesse lugar que é uma distribuidora, digamos, de álcool e de produtos do porco, derivados do porco, que também é proibido na religião muçulmana comer porco. Então, esse lugar, essa distribuidora vende álcool e derivados do porco. Tu aplica para essa licença, paga uma taxa e se eles aprovarem, tu tem essa licença, esse cartãozinho que tu pode comprar lá. Mas também tem uma cota mensal para compra de álcool, dependendo do teu salário. Então não é, vou lá fazer a festa, vou gastar todo o meu salário aqui. Não, eles te determinam uma cota mensal que tu pode comprar. Então, pro residente que não tem a licença, que é o meu caso, eu ainda não tenho, eu ainda não apliquei, eu só posso consumir álcool ou na casa de alguém que tem, ou no bar, ou nos ou na balada. Nas festas. Hotéis. E dizem que é muito caro também, né? É muito caro. É muito caro. Muito. Lembra do preço assim, de uma cerveja normal, só pra gente ter uma ideia? Ou uma cerveja, ou um drink? Sim, olha, um drink custa de 60 a 80 Qatari Real, que é vezes 1,65 do real do Brasil. E... Nossa, então dá quase uns R$200, é isso? Não, dá menos. Deixa eu ver aqui. Carto BRL. Sou de humanas mesmo. Tipo, 60 reais dá 85 reais. E... tá. 1,5, né? Mais ou menos. 1,6. Tá 1. Deixa eu ver, o Google tá dizendo 1,41. Então... Vamos arredondar para 1,5. Mas é caro. É caro. Qualquer sorte é bem caro. Uma garrafa de vinho num bar é 200 reais, ou seja, 280 reais uma garrafa de vinho. Reais. Mas tem bares que vendem cerveja a 50 reais, por exemplo. Ainda é muito caro, né? 50 reais para uma cerveja. Mas para aí é quase uma oferta, né? Não, 35 é baratinho. Nossa. E o Catar também é considerado o país com o maior número de homens, né, para cada mulher, é quase o dobro. E, no entanto, a poligamia é permitida. Mas a poligamia é permitida apenas para os homens, é isso mesmo? Essa conta não fecha, né? Porque se tem poucas mulheres e alguns homens podem ter várias mulheres. Pois é. Não sei, sinceramente, se vale só para os homens, mas imagino que sim. O que eu tenho certeza é que os homens que querem ter uma segunda esposa, eles só podem ter uma segunda esposa se a primeira autorizar, digamos, e se ele provar que tem fundos para bancá-las, as duas. Bancar. Tipo, ele precisa dar uma casa para as duas, ele precisa dar um dinheiro para ela se sustentar mensalmente. Ele precisa bancar a casa e a vida dessa segunda esposa, assim como ele banca da primeira. Se ele não tem, ele não pode ter uma segunda esposa. E se por acaso a primeira disser... Isso é bem comum no mundo árabe, né? E se a primeira esposa disser, não quero mais ficar contigo se tu tiver uma segunda esposa, também é possível adicionar essa cláusula no contrato de casamento, tipo, se o meu marido resolver se casar com uma segunda esposa, divórcio. E é possível. Eu conheço pessoas que passaram por essa situação. Interessante. Outra curiosidade do Catar é que a água que é do consumo, né, a água de consumir é uma água que vem do mar, né? Eles passam por aquele processo de dessalinização. Isso é uma coisa bastante cara, mas um país bastante rico. Isso muda alguma coisa na rotina? Você sente alguma diferença na hora de um banho, uma coisa assim ou não? Olha, eu acho que a água daqui é muito... Tipo, eu sinto meu cabelo mais seco e que cai mais aqui do que no Brasil.
e a minha pele fica muito mais seca também, eu acho. Mas em termos de água para beber, é normal, é ok. A economia do Catar hoje é baseada no petróleo e no gás natural, né? Então, o que antes era baseado no cultivo de pérolas, hoje virou petróleo e gás natural, e eles são um dos mais ricos do mundo por causa disso. Que tem muito aqueles... Eles foram privilegiados de estar aqui, estar no meio do deserto, que tem suas consequências, né? De ter um clima muito quente e seco, mas de estar pertinho do petróleo e do gás, porque não precisa nem adentrar muito o mar para chegar no petróleo. O petróleo está aqui, na beirinha. Então, existe esse E é tudo privilégio. muito luxuoso, né, Jordana? Qualquer lugar que você ande é tudo muito luxuoso, tudo muito grande, tudo muito ouro até nas paredes. Eu vi alguns vídeos. É uma experiência muito diferente, né? Muito incrível, né? É uma experiência muito diferente. Muito diferente. Que hábitos assim que você já incorporou da cultura daí? Que hábitos eu já incorporei? Olha, eu tô pensando que eu já me acostumei muito com o conforto e com a facilidade que é viver aqui, porque eu, né, vou falar por mim, eu uso muito Uber e uso muito metrô. E até o metrô, como transporte público, ele tem ar-condicionado, Wi-Fi e tem vagões específicos para família e mulheres. Então, se, por exemplo, eu não quero entrar no vagão normal, comum, de todo mundo, eu posso ir e sentar no vagão de mulheres e famílias, que eu acho super legal e super seguro, né? Pra quem prefere, assim, ficar ali quietinha no seu vagão. Esse conforto de, tipo, pegar um Uber e tá a 20 minutos de qualquer lugar, de qualquer ponto turístico, mais ou menos, é muito diferente, né? Do Brasil, mas ao mesmo tempo é ruim também que eu não posso caminhar, porque não existe muita infraestrutura para pedestre. O Catar não é muito amigável com os pedestres, a não ser em áreas muito centrais e muito turísticas da cidade, que dá para caminhar. Acho por causa do calor também, né? Talvez. Isso. Com certeza, o calor implica muito nessas decisões de não caminhar por aí. E não ter faixa de pedestre, não ter calçada em algumas regiões. Mas também, tudo que a gente vê na internet e no YouTube reflete, sim, a realidade daqui, mas também tem o outro lado, longe desse luxo, longe desse brilho, longe das luzes brilhosas lá de West Bay ou do luxo da Pérola, que é outra história, né? Que é longe do skyline, digamos. Jordana, e que hábito brasileiro que você mantém? Eu acho que feijão e arroz no almoço é um hábito que eu mantive desde que eu vim pro Catar. Durante os anos que eu morei no dormitório estudantil, eu não tinha no primeiro ano cozinha, e ainda assim eu conseguia fazer com uma panela de arroz, eu conseguia fazer feijão, arroz e brigadeiro na mesma panela. Uau! Depois que eu me mudei para um apartamento maior com cozinha, aí ficou mais fácil, né? Porque eu acho que, bom, o feijão e arroz é uma comida tão gostosa e tão simples. Não é muito fácil de fazer feijão. Não fica que nem o da minha mãe, por exemplo. Mas, ainda assim, é uma coisa que eu não consegui e nem quero deixar de lado esse hábito de comer essa comidinha gostosa no almoço. Até desde 2018, quando eu vim, eu acho que já existia o restaurante Ipanema, que é uma churrascaria, num hotel aqui em Doha. Mas agora, recentemente, abriu um outro restaurante também no shopping chamado Texas de Brasil, que é um restaurante mais famoso, acho que tem até nos Estados Unidos. Então, se eu não consigo cozinhar, tem aí a possibilidade de ir numa churrascaria e comer pão de queijo, arroz, feijão, farofa, picanha, coração de galinha. Até coração de galinha se acha no supermercado. Então, não é assim super fácil, não existem lojinhas de comida brasileira para vender como existe em outros lugares do mundo, mas já tem açaí, eu vi até empada num aplicativo de entrega de comida esses dias, vi pastel para entregar. Tem tudo então, né? A gente não tá tão distante assim, não tá tão difícil de achar como era antes, sabe?
E já que a gente está falando de comida, o que o turista, ou quem está indo para a Copa, não pode deixar de experimentar da comida típica e local? Bom, eu acho que o número 1 é o shawarma, que tem no Brasil, certamente em restaurante árabe, mas é um pão árabe com uma massa, assim, com uma pasta de alho, com normalmente frango ou carne, tu pode escolher. Aí tem picles e batata frita no próprio rolo. Eles enrolam e vira tipo um cone, né? Tipo isso, um cilindro, digamos, com esses recheios, e é uma delícia. Eu adoro e é baratinho. Então, para quem tá vindo pra Copa, já mata, digamos, como é que é aquela expressão? Dois coelhos com uma cajadada só. Exato, porque é uma comida típica e baratinha. Então, se acha fácil em qualquer lugar e não é tão caro quanto sentar num restaurante para comer uma comida, uma refeição, né? Entendi. E além desse shawarma, eu acho também que o karak, que é um chá, é muito gostoso e é também, assim, um must para provar quando estiver aqui, principalmente porque a Copa vai ser agora no inverno, e por mais que não tenha inverno rigoroso, ainda assim faz um friozinho. Então, se tiver vento, então aí fica friozinho. E saindo do estádio, tomar um chá, que é esse chá feito de chá preto com leite condensado, leite normal e cardamomo, especiarias. Eles botam um pouquinho de açafrão. Nossa, muito bom. Uma delícia. Eu gosto. Legal. E aí você falou que isso é até barato. Aí também não se paga imposto. Eletrônico também. Os eletrônicos também são uma boa compra, né? Uhum, é verdade, sim. Eu comprei meu último celular aqui e eu até fiz um post uma vez no meu Instagram mostrando a diferença de preço do Brasil pra cá. Então conta pra gente. Talvez até seja mais barato aqui do que nos Estados Unidos, sabe? Porque não tem taxa, como tu disseste, não tem. Então, a gente vive sem imposto, sem taxa para comprar eletrônicos, para comprar carro, para comprar casa, imagino. E então não se paga imposto. É muito bom nesse quesito. Com certeza. Você lembra quanto você pagou no seu celular e quanto ele seria no Brasil? Esse post que você fez? Tem pouco tempo, não? Faz um tempinho já que eu postei. Preço de eletrônicos Qatar versus Brasil de fevereiro do ano passado. Então já mudou, né? Naquela época a cotação tava igual a de hoje. No Qatar, um iPhone 12 Pro tava 4.199 Qatar real. Que seria 4,2 salários mínimos daqui, para comprar um celular assim. Ou seja, um salário mínimo seria R$1.000 daqui, né? No Brasil, tava 9.999, ou seja, R$10.000. Ou seja, 9,6 salários mínimos. São 5 salários mínimos a mais para comprar um iPhone no Brasil, comparado aqui. O problema é exatamente esse, a conta é exatamente esse. Quantos salários mínimos, né? Não é só o valor dele, é quanto é que a gente tem que trabalhar aqui para comprar um celular, né? Quantas horas? Legal, querida. Além da família e dos amigos, e da comida, de que mais você sente falta aqui do Brasil? Ai, eu sinto falta do clima, né? Tipo, aqui, como faz muito calor, a gente não tem estações do ano bem definidas, tipo primavera, verão, outono, inverno. Eu sinto falta da chuva, eu sinto falta eu não sinto falta do inverno mais rigoroso, porque eu odeio inverno. Então eu tô bem aqui. Mas eu sinto falta da chuva, eu sinto falta de ter um dia nublado, assim, só pra ficar em casa curtindo, assistindo filme. Eu sinto falta de verde, sabe? De ver árvore, de ver parque, porque aqui até tem, mas normalmente é muito bege, muita areia, as casas são todas beges, não tem muita contraste, sabe? Com a natureza, não tem muita natureza. Toda a natureza que tem aqui, eles construíram, basicamente, né? Tirando, claro, o deserto, que é muito legal, a areia, e tem até um inland sea, que eles chamam, que é onde a água do mar encontra o deserto. E isso é muito legal. Então,
tem esse lado positivo também da natureza do Catar, que é a natureza daqui, que não é a mesma do Brasil, mas que eu sinto falta. Então, Jordana, para a gente encerrar, o que o brasileiro pode ensinar ao nascido no Catar? Olha, eu acho que a gente pode ensinar para eles tá sempre disposto a acordar cedo, fazer um bom trabalho, fazer amigos, tá sempre com um sorriso no rosto. O brasileiro aqui, graças a Deus, é muito bem visto, que é diferente em outros lugares do mundo, né? Que o brasileiro sempre tem alguém que faz alguma coisa que mancha o nosso nome no exterior. Mas aqui, felizmente, todos os catares gostam muito do Brasil, gostam muito do futebol, gostam muito da festa, gostam da festa, digamos, da alegria, né? Da animação do brasileiro. Essa energia mesmo. Gostam muito de futebol, pessoas, esse calor humano, essa vontade, sabe, de viver a vida feliz. Eu acho que isso faz o brasileiro se destacar em qualquer lugar, e aqui principalmente. Acho que o árabe e o catari, o brasileiro, tem essa questão da hospitalidade muito parecida, né? O brasileiro, independente se fala inglês, se fala árabe, se fala espanhol, se fala só português, ele vai abrigar o turista da mesma maneira que eu acho que o catari vai aqui, sabe? Então acho que é uma coincidência, uma característica em comum dos dois países que é muito legal, muito valiosa. Então o que o catari pode ensinar ao brasileiro? O que o catari pode ensinar ao brasileiro? Eu acho que convivendo com poucos catares que eu convivi na faculdade, todos eles levam muito a sério essa questão de fazer o outro se sentir bem e valorizado. Então, se um catari gosta muito de ti, ele vai te dar um presente, ele vai te chamar pra jantar, ele vai brigar contigo pra pagar a conta. Isso eu acho muito engraçado que acontece aqui. Que nas famílias, assim, isso acho que é uma questão cultural da região do Oriente Médio, não necessariamente do Catar. Mas é engraçado que eles brigam pra ver quem vai pagar a conta, porque isso pra eles é um prazer, sabe? Te ver feliz, te ver satisfeito, te ver comendo bem, te ver, enfim, né? Valorizar aquela companhia, aquele momento de troca, de cultura, de tradição, né? Na mesa. Acho muito legal. Então, acho que isso é uma coisa que o catari pode ensinar ao brasileiro, ao invés de ficar calculando as moedinhas, né? Talvez, né? Pra alguém que tu valoriza muito, pra alguém especial, e tratar essa pessoa, sabe, com um jantar ou com um cafezinho, seja o que teu bolso permitir. Isso me lembra até meu pai e meu tio, né? São espanhóis, meu tio já falecido, mas a gente, quando saía, eles brigavam, parece que era o orgulho, quem ia pagar a conta. E eu me lembro quando a gente era criança, eu, minha prima, minha irmã e tudo, eles brigavam, jogavam, chega a botar o dinheiro assim na mesa, e o outro também botava, e não é o meu, porque queriam pagar, e a gente então deixa que a gente pega aqui o dinheiro, a gente criança, não. É uma coisa engraçada mesmo. Mas eles eram espanhóis, eu não sei também se é da cultura espanhola isso, acho que era o jeito deles. Mas, Jordana, agora me diga a pergunta de $1 milhão. Quem vai ganhar a Copa? O Brasil, é óbvio. Isso! Que tá todo mundo aqui torcendo muito pro Brasil. Eu acho que essa Copa é muito especial pra mim, porque 2014 no Brasil eu não entendia a dimensão de uma Copa do Mundo, né? Por mais que eu tivesse 16 anos, acho que eu não entendia muito bem tudo que implicava receber uma Copa no seu país de origem, né? Meus pais nunca foram tão fãs de futebol assim, a ponto de também estar de olho e estar prestando atenção na venda de ingresso. Então, no final, a gente só curtiu uma vez uma fan zone, uma fan fest que teve da FIFA lá em Porto Alegre. E aqui, agora que eu tô mais velha, tô trabalhando, né? Tô mais independente, seja financeiramente falando ou não. E tá aqui podendo viver uma Copa do Mundo na minha segunda pátria, digamos. Acho que tem muito mais... É muito mais legal, sabe? Do que... Eu acho que... E você sente aí essa energia das pessoas aí também, essa fé no Brasil? Aqui a gente tá muito confiante, né? Você sente que também tem isso? O Brasil realmente tá bem cotado. Com certeza. Nossa, tem uma comunidade de fãs indianos aqui
que torcem pelo Brasil como se fosse deles, sabe? Como se fosse o país deles. Acho isso muito, muito legal. Então, com certeza, todo mundo que tá aqui, ou quase todo mundo que tá aqui, sempre tem alguém que não gosta de futebol, que não tá nem aí pra seleção. Mas a maioria dos brasileiros que estão aqui estão curtindo e estão com fé que a gente vai chegar muito longe. Eu espero que sim. Vai ser uma cerejinha no topo do bolo desse ano, sabe? Depois de tanta tensão política no Brasil, econômica, saúde, tudo que a gente viveu nesses últimos 4 anos, né? Seria um presente se a gente levasse esse 6º título para casa. É verdade, Jordana. A gente está precisando dessa alegria, né? Estamos precisando de resgatar a nossa alegria mesmo. Então, muito obrigada pela entrevista. Sucesso aí para você que vai trabalhar aí nos bastidores da Copa, né? Quem sabe depois a gente grava até um outro para você contar os bastidores, né? Sucesso e obrigada por participar. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Então tá bom, valeu Jordana, valeu gente, foi muito bom esse tempo que passamos juntos. Quer continuar a conversa comigo? Me segue lá no Instagram, @brasileiroslongedecasa, ou escreve para brasileiroslongedecasa@gmail.com. E não esquece de assinar o podcast. Eu espero você no próximo episódio. Vamos comemorar essa Copa. Beijos, tchau!